Oi, gente. Então, continuando, né, a nossa aula aqui, né, a gente acabou de conversar sobre fruto, morfologia externa, anatomia vegetal. Agora a gente vai ter nossa conversa sobre revestimento, anexos do revestimento, transpiração vegetal e, por último, transporte de seio. Para a gente encerrar nosso bloco de botânica. O que não foi? Peraí, gente. Tá gravando, tá gravando. Funções da epiderme e anexos. As principais funções da epiderme são transporte, trocas gasosas e absorção de substâncias. Primeiro anexo, nós temos a cutícula. É uma camada lipídica na parede externa das células. E aqui, ó, como a gente viu aqui, cadê? Aqui, ó, cutícula. Cutícula, esse negócio amarelo aqui, ó, camada lipídica. Camada lipídica na parede externa das células. Tem a função de proteger contra a desidratação, porque o contato com a água é repulsivo. Proliferação de organismos, ou seja, evita, né, porque ela protege a epiderme, que é mais frágil, e a radiação solar excessiva, porque ela é uma camada que tem uma certa filtração desses raios. E temos também o estômato, que é uma estrutura formada por duas células que se abrem e fecham, regulando as trocas gasosas da planta com o ambiente. A gente vai entender melhor isso aí. Sua ação do estômago, tá, gente? É mediada pelo potássio. Como assim pelo potássio? Quando é preciso abrir, o potássio ele entra na célula, aumenta a concentração de potássio dentro da célula, aumentando a concentração de potássio dentro da célula, mais água por osmose, ou seja, por conta do gradiente, vai do menos para o mais água entra na célula. A célula está aqui. Mais água entra na célula, a célula fica gordinha. Ela ficando gordinha, ela abre. Essa abertura é a abertura do estômago. Essa abertura do estômago vai receber o nome de ostiolo. Com essa migração, as células ficam túrgidas e se abrem, o processo inverso é válido para o fechamento. Ou seja, na hora de fechar, o potássio sai, a célula está aqui, o potássio sai, a célula vai perdendo água, perdendo água, perdendo água e ela murcha. Murcha é uma palavra para vocês entenderem, tá? Ela não murcha exatamente. Os estômatos eles abrem apenas na presença de luz e água, ou seja, são dois fatores determinantes para a abertura, e a ausência de qualquer um dos dois impede a abertura. Ou seja, é um mecanismo de defesa contra a perca de água e também a favor do processo de fotossíntese, né? Porque ele só vai abrir quando a fotossíntese também for acontecer. De noite não tem fotossíntese porque precisa da luz do sol para aquela fotólise, né? Aquela quebra da água para liberar oxigênio. E aqui, só para vocês lembrarem, né? Célula túrgida é quando a célula fica cheia, né? E a célula flácida é quando a célula fica menor, né? Não é murcha. É porque para a célula murchar é um outro mecanismo. E aí o meio isotônico é quando dentro e fora é igual, né? Meio hipotônico é quando dentro é mais concentrado e a água vai para mais concentrado e ela turgesce. E célula flácida é quando dentro tem menos concentração, fora tem mais, então a célula está aqui, ela passa para a água. Ela só vai, não, passa para fora. Isso aqui é um... Ai, gente. Isso aqui é um estômato, né? Esse é o famoso estômato. Peraí. O que eu fiz aqui, gente? Eu não sei o que eu cliquei. Voltou. Ah, era aqui, clicar. Isso. Ai, peraí. Aí voltou. Peraí, gente. Problemas tecnológicos aqui. Aqui, pronto. Subiu você pra cá. Isso. Aqui é o estômato aberto. E aqui o estômato fechado. Deixa pra cá. Essa abertura aqui de dentro se chama ostiolo. E aí, quando o estômago abre, o ostiolo abre. E através do ostiolo, há essa passagem. O potássio ele vai para cá. Ó. O potássio ele entra aqui. O potássio vem para cá. E com a entrada do potássio, vem a água e entra, certo? Aqui tem uma foto de microscopia eletrônica de varredura. É um microscópio mais potente do que aquele lá que tem só a foto da célula. Inclusive, ó, vamos comparar. Aqui tem uma microscopia normal.
E aqui é uma microscopia óptica, né? Aquela que você olha no microscópio. E aqui é aquela microscopia eletrônica, um negócio mais, assim, mais caro, mais complexo. Esse buraco aqui é o oscilo, como eu disse. E aqui são as células que abrem, né? Quando recebe água. Aqui também tem isso, ó, o oscilo aqui no meio, a célula aqui, e aqui é uma célula da epiderme. Outra célula da epiderme, outra célula da epiderme, outra célula da epiderme, célula da epiderme, epiderme, e assim vai indo, certo? Vamos lá. Mais funções, né? O tricoma. O que é o tricoma? Um outro anexo. O tricoma nada mais é do que a projeção das células da epiderme, que tem como função reter vapor de água e absorver. Ou seja, a planta, quando ela está no ambiente seco, ela precisa reter água. E para reter água, o que ela pode fazer? Ela, através da epiderme dela, ela produz prolongamentos, os quais vão ter a função de segurar essa água para a água não se dispersa no ambiente. E aqui nós temos esse exemplo. Essas gotinhas aqui são gotículas de água. Cadê o laser? Aqui, ó, são gotículas de água. E aí essas gotículas de água ficam presas nesses pelinhos. Inclusive, trico vem de pelo. Mais um, o acúlio. O acúlio muitas vezes é confundido com o espinho. Ele é uma projeção da epiderme, porém é pontiaguda, semelhante a um espinho, e a função é a proteção contra a herbivoria. Herbivoria é a alimentação de insetos, insetos que se alimentam das plantas. Isso aqui é um acúlio. A diferença principal de um acúlio e um espinho é que o acúlio é destacável em relação ao caule e não possui vasos condutores em seu interior. Já os espinhos são prolongamentos unidos à estrutura e não destacáveis, além de nele estarem os vasos condutores. Isso, os vasos condutores. E por que os espinhos têm os vasos condutores? Os espinhos têm vasos condutores porque são folhas modificadas para evitar a perda de água em regiões mais secas. Isso aqui é uma coisa muito importante. O acúlio é destacável, já o espinho não. O acúlio ele não tem uma ligação com o sistema de vasos, já o espinho tem, tá? É uma coisa importante. Apaguei. Volto na gravação qualquer coisa, tá? E vamos dar prosseguimento. Agora a gente vai conversar sobre as funções do suber. A gente conversou sobre a epiderme e os anexos da epiderme. Agora a gente vai conversar sobre o suber. Lembra do suber? Aquela cascona da madeira que fica em volta? É uma estrutura resistente, tem função de proteção térmica, contra desidratação e contra patógenos. Como assim proteção térmica? Como é uma camada muito grossa de células mortas, ela protege contra o fogo muitas vezes. Fogo da onde? Em regiões que tem muitas queimadas, como o Cerrado brasileiro, né? A região norte de Minas, aquela região do centro-oeste e tudo mais, né? Uma região marcada por muitas queimadas, uma região mais seca. Regiões da Caatinga também, a gente vai estudar na última semana, a gente vai estudar sobre biomas, né? A gente vai voltar para um pouquinho para botânica, um pouquinho para ecologia, para estudar biomas, né? Finalizar tudo. E junto com impactos ambientais, né? Importante assistir essa aula quando eu tiver, porque cai muito no Enem, a gente vai deixar para dar perto por esse motivo. E aí essas são plantas que resistem às queimadas. Por isso que é preocupante quando é queimada num lugar que a planta não foi feita para aguentar essa queimada. Que nem, por exemplo, na Amazônia, que não é um lugar que a planta foi feita para aguentar a queimada. E agora vamos falar sobre transpiração. A transpiração é dada pelos estômatos, no qual sua abertura e fechamento regulam o fluxo de saída de água, ou seja, quanto mais tempo aberto, mais água é colocada no ambiente. E aí, ou seja, quanto menos tempo é aberto, menos água sai, ou seja, é o que regula muitas vezes a umidade de um lugar. E essa umidade de um lugar nós damos o nome de evapotranspiração,
que é aquela coisa do ciclo da água lá, que tinha a parte direta, né? Simples, que vinha da água do rio, mar, lago, ia para o céu direto e condensava e chovia. Ou então tinha a questão da evapotranspiração. Chovia no solo, a raiz absorve, solta lá pela copa da árvore e vai para o céu. E aí, quanto mais luz, por causa da influência da fotossíntese, quanto mais água ele abre. E a recíproca é verdadeira, quanto menos ele fica fechado. Esse mecanismo é regulado pelo potássio, pela osmose, nós já conversamos isso. E além dos estômagos, também tem a cutícula que transpira, ou seja, aquela camadinha lá, ela também transpira. Porém, como ela é feita de lipídios, ela tem uma transpiração menor, uma taxa menor. Porque enquanto o estômago é uma cavidade que abre e a água sai, lá não, lá é mais complicado. Então, ela é mais demorada e por isso ela evita a perda de água, mas ela não evita que toda a água seja perdida. E agora nós vamos entender como que funciona essa transpiração na questão de controle. Tem alguns mecanismos que auxiliam na diminuição da transpiração quando necessário. E a recíproca verdadeira, né? Aumenta. Se eu tenho uma folha grande, tem maior área de contato, então tem mais estômago nela. Tendo mais estômago nela, o que acontece? Tem mais estômago aberto, quando nas condições ideais, mais água vai sair. Se a folha é menor, perde menos água. E aí entra a questão do espinho. O espinho, ele é uma modificação de que a folha vira um espinho, obviamente, né? E aí, como vira um espinho, tem menor área de contato, menos água se perde em ambientes desérticos, por exemplo. Tanto é que cactos têm espinhos. Tanto é que o cacto, tá lembrando o nome aqui, o caule do cacto é a parte verde e é do tipo cladódio. Só uma consideração aqui, que eu não coloquei na outra parte da aula. Aquela parte que é verde do cacto é um caule. E a folha são os espinhos, tá? A epiderme com várias camadas de célula, ou seja, quanto mais célula, mais atrapalha, né? Porque tem todo um caminho a atravessar, principalmente na cutícula, né? Cutícula espessa e com muita cera. Quanto mais cera, mais lipofílica ela é, logo mais hidrofóbica é, logo mais água ela retém, né? A queda das folhas, por quê? Se não tem folha, não tem estômago. É a mesma lógica da folha pequena. Quanto menor a área de contato, menos estômago, menos perda de água. Se eu não tiver folha, perde menos água. Por isso, em regiões temperadas, regiões mais frias, como tundra, taiga, a tundra nem tem, né? Coitada. Mas a taiga e a floresta temperada são regiões que têm a queda das folhas, para evitar essa perda de água no frio. Porque o frio interfere na absorção de água nas raízes. E abundância de tricomas, porque quanto mais tricoma, mais água fica presa lá, e mais água fica presa próximo ao estômago, então ele não precisa abrir tanto, ele abre assim conforme a necessidade, ele não precisa ficar aberto o tempo todo, porque já está úmida a região. E os estômagos escondidos em criptas. Se vocês verem aqui, ó, tá vendo essa cutícula? A cutícula está aqui e o estômago está aqui. Ou seja, tem uma coisa que meio que protege o estômago. E aí, ou seja, essa cripta acontece o acúmulo de água aqui. E aí, quando tem acúmulo de água aqui, ele acaba tendo uma regulação melhor nesse controle. Agora vamos falar sobre o transporte de seiva. Ó, isso aqui, gente, eu vou desenhar aqui, ó. Peraí. Isso aqui porque é o xilema. Isso aqui atrás é o floema. Nós agora vamos falar sobre floema e xilema para entendermos melhor como funciona esse transporte. Transporte de seiva bruta. O que é a seiva bruta? É a seiva composta por água e sais minerais. O transporte é transportado pelo xilema e esse sentido é unidirecional. Ou seja, a água vai da raiz para a parte aérea, não importando se a parte aérea tem folha, se a parte aérea, teoricamente, é um caule que não é aéreo, subterrâneo, a parte aérea é o que nós chamamos de não raiz. Ou seja, tem o sistema radicular e o resto. Ou seja, sai do sistema radicular e vai para o resto. E é unidirecional, o xilema sempre sobe. Além de ser um tecido condutor, ele é um tecido de suporte, né? A gente viu lá, junto com o suber, clorênquima e esclerênquima também, e pode ser chamado de tecido lenhoso. As células dele são mortas, importante lembrar isso.
E aqui, ó, esse X aqui é de xilema. O xilema são esses dois vasos aqui, são xilema. E aí, ó, eu tinha dito aquela hora e continua a verdade. Não mudou. Isso aqui tudo é um vaso condutor. Isso aqui é um vaso. É um círculo lá, um vaso. E dentro do vaso tem as suas divisões. Aqui, péssima ideia, né? Escrevi de amarelo no amarelo. Aqui também xilema. E dentro desses vasos, o xilema caminha. E dentro desse vaso, o floema caminha. E aí, né? O xilema sempre está voltado para o lado de dentro, né? Aqui é o ambiente. O ambiente. Nossa, gente, que mal feito, né? Aqui é o ambiente. E aqui, parte interna da planta. O xilema sempre está voltado para dentro, o floema para fora. Xilema dentro, floema fora. Xilema dentro, floema fora. Xilema dentro, floema fora. Xilema dentro, floema fora. Por quê? Porque quando é aquela coisa de crescimento, aqui não convém aqui explicar para vocês, mas é quando é aquela coisa de crescimento, o floema é que vai dar origem à parte de fora daqueles anéis e o xilema à parte de dentro, né? Continuando, deixa eu limpar tudo isso aqui. Tá acabando, gente. Como se dá o transporte de seiva bruta? Primeiro modo é a pressão de raiz. A raiz empurra a seiva para cima. Porque assim, ó, a raiz ela vai puxar a água, né, sais minerais e água, e quando ela puxa a água, essa água que entra, ela empurra a seiva. A água entra e empurra a seiva. E isso é um mecanismo que sim funciona, porém para poucas altitudes, ou seja, uma planta, uma sequoia de mais de 100 metros de altura não tem essa força toda na raiz. E aí é outro mecanismo que é o próximo slide. Mas, por exemplo, um feijãozinho, ele é capaz de fazer isso. Uma erva daninha, um mato, assim, uma coisa mais simples. É isso que acontece. Que nem o que eu já expliquei. E aqui foi utilizado esse exemplo com o mercúrio. Colocou o mercúrio aqui e o mercúrio ele subiu por quê? Porque a água fez todo esse processo de empurrar, certo? E aqui, agora, nós vamos conversar sobre Só um momento. Nós vamos conversar sobre o outro meio de transporte da seiva bruta. Chama-se teoria da transpiração, tensão, adesão, coesão. É um nome gigante, mas não se preocupem, é mais simples. Primeiro, para a gente lembrar, a gente vai ter que lembrar daquele conceito de química chamado ligação de hidrogênio, que é quando o hidrogênio, só um minuto, gente. Eu vou voltar e já volto. Então, gente, aqui voltando, a ligação de hidrogênio é quando um hidrogênio interage com um flúor, ou um oxigênio, ou um nitrogênio que seja ligado a um outro H. Nessa teoria da transpiração, tensão, adesão, coesão, o que acontece? A seiva é puxada para cima pela respiração. Diferente da pressão de raiz, que a água empurra de baixo, aqui a seiva puxa para cima. Como assim? Quando a água vai sair pelo estômago, as moléculas de água elas têm uma atração entre si. Tanto é que, eu não sei se você já percebeu, mas às vezes você enche um recipiente de água e às vezes a água ainda fica um pouquinho para cima do recipiente antes de transbordar, porque a água ela tem uma atração que ela se atrai, ela se segura. Ou seja, a água que está saindo pelo estômago, ela vai puxando a água que está vindo. Puxando a água que está vindo, ela sempre vai ter esse movimento contínuo, é como se formasse um fio único que vai sendo puxado. E é assim que a seiva é transportada para cima. Ou seja, a água sai pelos estômagos, através de interações intermoleculares do tipo ponte de hidrogênio, se conectam com as moléculas de água em sequência e assim agem como um fio que caminha pela estrutura. Certo? E aqui tem até uma imagem. Aqui, ó, por exemplo, a água ela vem do solo, tá vendo? Entrou aqui, passou aqui, ó, aqui, entrou no xilema, aqui vai estar endoderme, lembra aquela seletividade? A água entra aqui no xilema e ela sobe. Ela sobe. Mas por que ela sobe? Porque aqui o vapor puxou e quando o vapor sai, ele vai puxando toda essa coluna de água. Ou seja, a pressão de raiz e essa teoria trabalham juntas. É teoria, mas quando falamos de teoria, não é uma hipótese. Teoria é uma confirmação, tá?
Importante lembrar que na ciência, teoria é uma confirmação. Teorema também. Seca fisiológica. O que é uma seca fisiológica? É quando o solo tem a água, mas a água está incapacitada de ser absorvida pela planta. Normalmente, lugar com muita água, ou com muito frio, ou com o solo está muito salino, e aí está muito salino, a água fica na parte mais salina ao invés de ir para a parte menos salina, são lugares em que, mesmo que haja a presença de água, a planta não consegue puxar essa água para si. É o que a gente chama de seca fisiológica. E é algo que pode matar a planta, porque a planta não consegue absorver a água necessária. E, para finalizar, transporte de seiva elaborada. O que é o transporte de seiva elaborada? A seiva elaborada é composta por água, sais minerais, aminoácidos e açúcares. Da onde que vem? Se ela é formada por açúcares, quer dizer que é o açúcar produzido na fotossíntese. O açúcar produzido na fotossíntese vem do local onde acontece a fotossíntese, que é onde tem cloroplasto. Nossa, mas onde que tem cloroplasto? No parênquima clorofiliano. O parênquima clorofiliano é uma estrutura presente na folha, porque a folha é onde tem a realização da fotossíntese. Pode ter alguns caules? Pode, desde que ele seja verde. Por quê? Porque precisa do pigmento verde para que aconteça. Porque a clorofila ela tem o pigmento verde. Tem alguns outros tipos de clorofila, mas que não convém para a gente. É importante entender que a clorofila é verde e é por isso que acontece. É toda uma questão de espectro de cor, o pigmento e tudo mais. Ou seja, esse açúcar é produzido na folha. Ou seja, vai ter uma relação lá de cima com lá embaixo. É bidirecional. Diferentemente do xilema, que é de baixo para cima, isso aqui, o açúcar, ele vai de cima para baixo, de baixo para cima. Por quê? Porque caso o fruto não, a folha, vamos pensar na folha primeiro. A folha esteja aqui, ela pode sair daqui e ir para cá, ou ela pode sair daqui para cá e para outro, para outro. Por quê? Porque ela vai levar esse açúcar para vários lugares, para que esses lugares possam realizar a respiração celular. Ou seja, tendo que fazer glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, esse açúcar tem que circular por todos os lugares. Então, não seria lógico que isso só descesse. Porém, quando tem um acúmulo, esse acúmulo é para baixo e acontece nas raízes, onde tem o acúmulo de amido. Acúmulo de amido que, inclusive, é responsável por formar muitas raízes que a gente se alimenta, como batata doce, cenoura, entre outros. Certo? As células são vivas. E o floema ele também pode ser chamado de liber, mas não é muito importante. A força que impulsiona esse mecanismo é o transporte ativo de sacarose na fonte em que ele é produzido. O que é isso? Meu Deus. A fonte que ele é produzido é a folha. E a gente vai ter um conceito que é o lugar que produz e o lugar que recebe. Tá? A pressão dentro desse vaso é positiva, podendo ser verificada pela alimentação do pulgão. Como assim? A pressão dentro do floema ela é maior do que a pressão atmosférica. Isso é comprovado aqui. Quando um pulgão ele acaba fazendo uma fissura no floema, a gota de seiva elaborada ela vai direto para a abertura do ânus do pulgão. Por quê? Porque a pressão é mais forte, ou seja, é como quando a gente vai tirar sangue, aí enfia a agulha enfiada aqui, né? Na hora que a gente faz essa punção, o sangue ele sai. Por quê? Porque a pressão lá dentro é maior do que a pressão aqui fora. E aí mostra como esse vaso é uma pressão positiva. É muito interessante essa relação, porque muitos animais se alimentam do pulgão também por esse motivo, por ele ser um animal que está com seiva dentro dele. Primeiro, a gente tem que entender, para finalizar, o que é a teoria do fluxo sob pressão. A produção de sacarose no parênquima clorofiliano. A sacarose produzida, ela entra nos tubos crivados por transporte ativo. Já na imagem vocês vão entender. Esses tubos crivados absorvem a água do xilema por osmose. A seiva elaborada é empurrada para o dreno de açúcar. O que é dreno de açúcar? O lugar que vai receber esse açúcar. Tem a fonte de açúcar e o dreno de açúcar. Descarregamento de açúcar dos tubos crivados pelas células do dreno. Vamos entender? Vamos entender. Tem até a canetinha aqui para a gente explicar. Vai ter o que? A produção, certo? Foi produzida. E aí a sacarose produzida vai ser jogada para uma célula e essa célula vai jogar na corrente por transporte ativo, porque já está alta a concentração. Então ele vai estar sempre mandando e, se não fosse por transporte ativo,
Na verdade, voltaria para ela, mas ela vai mandar, então ela vai contra o gradiente. Uma vez que manda aqui por transporte ativo, fica uma região muito concentrada de açúcar. O que acontece? O xilema perde água por osmose para esse lugar, porque o xilema ele não é tão concentrado quanto o floema. E aí o xilema, vamos de novo. A seiva bruta do xilema não é tão concentrada quanto a seiva elaborada do floema. Então a água do xilema passa para o floema. Quando a gente fala de tubo crivado, é essas aberturas, né? Pode ver que no floema é uma só, mas aqui são várias, por isso a gente chama de tubos crivados. Crivados tem a ver com buracos. E aí, essa água que entrou, na hora que a água entra, ela empurra para baixo a seiva. E ela empurrando a seiva para baixo, a seiva vai para onde? Para as células que são drenos de açúcar. Recebeu aqui a célula, veio para cá, uma célula da raiz, onde ela vai ser acumulada, sendo essa parte azul, por exemplo, um amiloplasto, que é uma organela responsável por armazenar o amido. Certo? Bom, gente, foi isso. Foi impactante, né? Foi muita coisa. Normalmente isso dá em mais semanas, né? Mas por conta da nossa programação ser mais apertadinha, a gente teve que fazer assim bem rápido. Mas qualquer dúvida vocês podem mandar lá no Classroom e a gente responde, né? Eu e os outros professores a gente responde tranquilamente. Não se preocupem. E é isso, gente. Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida não. Como que eu falei? Eu não sei o que eu fiz. Aqui. Isso. Qualquer dúvida, vocês podem mandar lá pra gente. Depois eu vou postar a aula. E é isso. Logo, logo a gente vai entrar já. Próxima aula depois da minha é genética. E aí a gente entra na parte da fisiologia e zoologia, né? A parte dos animais e dos sistemas do corpo humano. Uma parte muito legal, interessante. E é isso, gente. Vou pausar a gravação aqui. E bons estudos. Vamos